Olá, babinhos e babinhas. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa websérie Vozes do Babi, né, com as nossas personalidades do bairro Antônio Bezerra, né, com aquelas pessoas que construíram, que têm história na nossa comunidade. E hoje nós estamos aqui com quem? Professor Lúcio de Freitas, né? Assim, um guerreiro na área da educação e também um grande amigo do bairro Antônio Bezerra. Mas quem é o Lúcio de Freitas, na sua essência? Grande Inácio, é um prazer fornecer essa entrevista bem descontraída para o BAB, a grande revista que você idealizou e que eu acho de uma coragem imensa. Eu sei a dificuldade que é você produzir um material desse, divulgação do bairro, das coisas do nosso querido Antônio Bezerra. Então eu já te parabenizo pela iniciativa. E o Lúcio, né? O nosso Lúcio, assim, que reminiscências, né? Que pensamentos vêm desde quando chegou aqui em 1958, não foi isso? É mais ou menos assim. Eu sou de Paracuru, nasci em Paracuru. Meu pai era comerciante em Paracuru e mexia com agricultura. Eu sou o caçula de 5 irmãos. Então, em 58 vieram todo mundo, eu ainda quase um bebê. Viemos para Fortaleza com o intuito de estudar. Era o sonho de todas as famílias do interior, era vir para a cidade, para a capital, e aqui se desenvolver, estudando, para no futuro arranjar um emprego digno para valer a pena ter saído do interior e ir para a capital. E foi o que nós fizemos. Chegamos aqui em 58, como eu disse anteriormente, quase um bebê, e fomos residir ali na rua Doutor Periguari de Medeiros, a rua do Colégio São Francisco, que na época estava nascendo o São Francisco, era Instituto São Francisco. Ele funcionava lá na Perimetral, que hoje é aquela Avenida Engenheiro Serraine. Nosso querido professor Teixeira, né? Grande educador, a quem eu me espelho em muita coisa. Para seguir na educação, eu me espelho muito no professor Teixeira, muito. E aqui chegando, eu ainda não podia estudar, que era muito bebê, e as minhas irmãs e meus irmãos foram todos procurar escola. As meninas foram para o patronato, o Maurício, meu irmão mais velho, foi para o Farias Brito, na época, estava também com a escola iniciando, e o outro irmão veio aqui para o nosso querido grupo Antônio Bezerra, que ainda hoje está aqui pertinho da gente. A escola mais antiga do bairro. Mais antiga do bairro, tradicional. Passaram muitas personalidades do bairro pelo Antônio Bezerra. Eu não estudei no Antônio Bezerra. Aí fui frequentar uma escola a quem eu devo muita coisa da minha vida. Era uma escolinha que funcionava na casa da professora. O nome dela era Dona Carmelita, de saudosa memória, Ave Maria, uma criatura que eu sempre me lembro, tanto dela como do seu esposo, o seu Liberalino Zusa de Almeida, o seu Libera. E onde era, professor? Era logo depois da nossa residência, na Periguari mesmo. Na casa dela, ela transformou uma das salas numa sala de aula, onde estudavam as crianças que estavam sendo alfabetizadas, né? Então, com 6 anos é que eu passei a estudar com a Dona Carmelita, se preparando para uma escola maior, né? E assim se fez. Me alfabetizei com ela, minha querida primeira professora, e depois fui para o patronato da Sagrada Família. Nessa época, o patronato, quem dava aula eram as próprias irmãs, as irmãs de caridade. E eu lembro até hoje esses momentos fantásticos na minha vida, ali no patronato. Minha primeira professora foi a irmã Suzana. Na época, muito jovem ainda, ela, uma batalhadora pela educação, fazia grandes eventos aqui na igreja de Antônio Bezerra, junto com o Padre João, nosso saudoso Padre João. E irmã Suzana foi a minha primeira professora. Eu lembro tanto desses momentos que eu gravei na memória todas as professoras dessa época, as irmãs de caridade. Os momentos mais felizes. Mais felizes da minha vida, exato. Primeiro ano isso? Primeiro ano, que hoje é o primeiro ano fundamental, né? Segundo ano foi a irmã Cristina, também, rapaz, uma incentivadora, inclusive, das artes. Depois a irmã Elizabeth
e no quarto ano a irmã Suzana. Depois disso, existia no nosso currículo, para você começar o ginásio, era o exame de admissão. Sim. E eu me preparei lá no Colégio São Francisco, na minha rua. E passei, e ainda fiquei 2 anos no São Francisco, com a bolsa da chamada seccional. E depois eu fui para o Hermínio Barroso, ali próximo ao colégio hoje da Polícia Militar. Lá terminei o ginásio e fui para o Liceu do Ceará, que era um grande sonho de todo mundo. Naquela época, estudar numa escola como o Liceu, escola pública, onde funcionava de verdade. De lá eu saí direto para a universidade. Terminei o ensino médio no Liceu e fui para a universidade. O ensino médio que a gente chama é o científico? O científico. Naquele tempo era curso científico. Tinha o curso científico que era mais dirigido aos homens e curso normal, pedagógico para as mulheres. Mas as mulheres também cursavam o curso científico. Tanto é que o liceu de manhã era só homem e à tarde era das mulheres. E olha que eu fiz até o terceiro científico, hein? Você fez. Então você é quase da minha época. Fênix Caixeiral. Exatamente. Aí, em 73, o liceu passou a ser misto, certo? E dali eu terminei e em 75 eu entrei para a universidade. Saí do liceu para a universidade. E fui cursar o curso de letras. Eu nunca pensei em ser professor. Só que quando eu estava no terceiro ano científico, eu recebi um convite para ensinar num curso supletivo. Preparação de adultos para cursar o equivalente ao supletivo, que era o Fundamental 2. Sim. E depois fazia também o supletivo para o ensino médio. E eu fui convidado, um curso, e ainda muito verde, né? Nunca tinha dado uma aula, mas a pessoa que me convidou confiou. E o bom é que eu gostei do ofício, da área da educação. Daí em diante, eu montei com um amigo um curso supletivo aqui em Antônio Bezerra. Ali onde funcionou muito tempo a Casa da Criança Pobre. Sim. Na Rua Periguari, sempre na Rua Periguari. Por isso que eu sou apaixonado pela minha antiga Rua Periguari. E dali eu fui ensinar em escolas, né, particulares, escolas privadas, ensinei muito tempo. E depois eu resolvi, em 2004, montar o meu próprio negócio, montar a minha escola, que era um projeto antigo, mas muito antigo mesmo. Inclusive eu já tinha até o nome há mais de 20 anos do que seria a minha futura escola, né? Era um sonho acalentado e alimentado durante muito tempo. Daí nasceu o Colégio Essencial. Colégio Essencial é um marco aqui na educação do Antônio Bezerra, né? Referência, como eu falei, na área da educação. Mas também eu gostaria já de voltar um pouquinho ao passado, né? Vamos lá. O que eu mais gosto de fazer é falar do passado. Essas mudanças que o senhor acompanhou quando chegou, né? Ao longo dessas décadas, desde quando chegou aqui, quando jovem, adolescente, nós tínhamos, e ainda hoje, uma das grandes praças de eventos da nossa comunidade, né? Um dos corações pulsantes do bairro Antônio Bezerra, que é a nossa areninha, que foi o estádio Antônio Costa e hoje é considerada a maior areninha do estado do Ceará. Né? Então, também, Lúcio de Freitas tem memórias naquele local. Muitas. Era o nosso querido Campo do Rio Branco, né? Que é o time que, segundo a história comprova, o Rio Branco é um dos clubes mais antigos de Fortaleza. Em junho completará 100 anos. Eu não lembrava, mas é uma data histórica e memorável. Como nas nossas conversas eu digo, tem o Ceará, que é o vovô, e o Rio Branco é o vovô do subúrbio. Um time tradicional, assisti muitos jogos do Rio Branco aí, joguei nesse campo. Jogaste? Foi, porque na Periguari, tem até fotos, na Periguari nós tínhamos um time chamado São Francisco, e também o segundo quadro, naquele tempo eu precisava isso, tinha o time titular e tinha o segundo quadro. Aí a gente jogava o segundo quadro, a turma mais jovem, chamava-se União. As camisas vermelhas com preto. E o São Francisco, que era a turma mais adulta, era o time titular. Mas me diga uma coisinha. Com o tempo, quem jogava no União
ia passando para o São Francisco, entendeu? Ia tendo uma promoção, né? Como se saísse de uma categoria inferior para uma outra categoria, que era o São Francisco, que era um time de grandes jogadores. Eu lembro aqui, acho que quem assistiu essa entrevista e for da nossa época vai lembrar. Nós tínhamos um dos maiores craques que eu vi jogar, chamado Whey. O nome dele era Edilson Cândido, mas o apelido era Whey. Um verdadeiro craque. Se surgisse hoje, o Whey não ficaria aqui no Brasil. Era craque perfeito. Era o nosso jogador de referência no São Francisco. Ele meio veterano e a gente mais jovem. Então ele era o mestre de todo mundo, mas um craque de verdade. E isso também, esses jogos do São Francisco, acontecia na Periguari, numa mangueira que existia. Exatamente. Na Periguari tinha o nosso famoso campinho, que era o campo de racha. Todo sábado à tarde, quando era 3h30, 4h, a gente começava a se deslocar de nossas casas para ir para o campinho, que é ali no cruzamento da rua Periguari com a rua do cemitério, a rua José Leite Gondim. Pronto. Ali tinha um campo, hoje tem umas casas lá, mas era um campo de racha, que ali é que se revelava os craques. Aparecia o jogador ali e ia logo para o time nosso, o time de subúrbio, né? O time de várzea chamado. Que são momentos maravilhosos. Como era isso daí tudo, essas performances, né? Era tudo antes do Campo do Rio Branco ser murado. Exato, o Campo do Branco era aberto, eu alcancei o Campo do Rio Branco aberto. Era só uns postes de madeira e um arame cercando o campo para todo mundo não invadir na hora do jogo, entendeu? Maravilha, dia de jogo, de chuva. Demais, os jogos geralmente era domingo de manhã e domingo à tarde, e até sábado. E vinham times de todos os lugares de Fortaleza. Eu só lembro que Fortaleza e Ceará também jogaram aí, eram os treinos aí, vinham fazer treino aí. Eu acompanhei bem umas 2 vezes o Ceará jogando aí. E além do estádio do Rio Branco, assim, quais os outros pontos? Os points, né? Exatamente, vamos saber os locais de concentração da galera, né? Da juventude. Rapaz, tinha a igreja, Antônio Bezerra, que a pracinha era muito maior, depois passou a Mister Hall, cortou uma parte daquela pracinha. Quer dizer que ia até lá na frente? Ia mais na frente, tinha um chafariz, que tinha um telefone público de um lado, e do outro era a televisão pública, onde as pessoas iam assistir, para quem não tinha televisão em casa. Então tinha a pracinha, aos sábados sempre teve missa, e aos domingos tinha a missa das 4h da tarde. Que a gente ia, sentava na igreja e tal, e tal, e tal. Altas paqueras, depois da missão. Com o tempo surgiu o Memphis Clube, de lembranças, como eu vou repetir, fantásticas. E tinha as missas de sábado, à noite. Quando terminava a missa, ali aquela rua Martins Neto, ficava lotado. Toda a população, a comunidade estava na igreja, uma grande parte dos jovens iam para o Memphis. Lá tinha as tertúlias famosas, com aquelas músicas românticas, né, da década de 70, 80, que foi o momento auge do Memphis, que toda a juventude se reunia na maior paz, não tinha problema, não tinha confusão, não tinha nada. E dali saiu as paqueras, né? Quantos casais se formaram no Memphis? Entraram aqui nos clubes do bairro. No meu caso, o Memphis consolidou grandes amizades, entendeu? Como também tinha a famosa festa junina do Colégio São Francisco, no Dia dos Namorados. Essa festa eu já ouvi falar. No Dia dos Namorados, a cidade de Fortaleza vinha para o São Francisco. Era uma festa, também só ia até meia-noite. Quando dava meia-noite, o professor Teixeira chegava e dizia, acabou. Carros até a Martins Neto. Carros até a Martins Neto. Né? Você não conseguia passar. E também na rua Pedro Melo. Também na rua. Era a multidão que vinha para essa festa. Aquela quadra que hoje existe, a quadra de esporte, era o salão de dança. E traziam bandas famosas de Fortaleza. Esse Luizinho e Banda, que era os faraós na época, tocavam aí. Os Tremendões vinham tocar aí. Além da grande festa junina do dia 12, Dia dos Namorados, 12 de junho, tinha as vesperais tertúlias, aos domingos, que também lotava. Maravilha. Então, a colaboração do Colégio São Francisco para a juventude Antônio Bezerra é enorme.
professor Teixeira era um visionário. Ainda hoje, eu uso algumas técnicas que ele usava na escola dele. Na parte de disciplina, de seriedade e responsabilidade com os alunos e em respeito aos pais dos nossos alunos. Eu copiei, não nego, muita coisa que eu aprendi no Colégio São Francisco com a direção do professor Teixeira. Educador de mão cheia e um grande disciplinador. Isso aí ninguém pode negar. A nossa personalidade é moldada, né, em cima desses pontos positivos. Claro, não tem dúvidas. Na nossa caminhada, não né? tem dúvidas. E assim, professor, como é que as pessoas ganhavam a vida aqui no Antônio Bezerra? Não tinha shopping, não tinha, né? Inácio, eram as bodegas. Inclusive o meu pai, você lembra, que era dono de uma mercearia na esquina da nossa casa. Quantas e quantas vezes se comprava manteiguinha enrolada no papel? Lá, né? A manteiga tinha que correr para casa antes que a manteiga derretesse. Isso, né? Não é isso? Já estava derretendo. Exatamente. A manteiga, e também tinha a hora do café, que é a hora das 5 horas da tarde até as 7 horas. As pessoas comprando o café, o pão e por aí vai. Assim, professor Lúcio, nessa caminhada toda, né, como a gente veio conversando aqui, também surgiram pessoas que fazem parte da nossa vida ainda hoje, mas que nasceram naquela essência da juventude, da adolescência, né? E essas pessoas, como é que elas hoje ainda estão na memória do professor Lúcio? A rua que eu morava, a famosa Periguari, era como se fosse uma família muito grande. Todo mundo se conhecia. Naquele tempo não tinha violência. Isso. Não é? Não tinha... Você não falava em uso de droga. Isso era muito raro, se ouvir falar nisso. Então todos eram amigos, todos se ajudavam na rua Periguari. E o Antônio Bezerra, ali as ruas que cercavam. A gente era muito também limitado a ficar só naquelas ruas próximas à casa da gente, entendeu? E se fazia grandes amizades. Muitos amigos já partiram, muitos. Inclusive na nossa rua, você que é morador da mesma rua, eu conheci seu pai, sua mãe, grandes amigos também. E pessoas que marcaram a gente, os amigos ainda hoje, né, existem. Uma história especial de alguém que teve um impacto positivo na sua trajetória. Como eu falei anteriormente, a minha primeira professora, Dona Carmelita, né? E o seu esposo, o seu Libera. Era liberalismo de Libera. Também em frente à minha casa tinha uma das maiores rezadeiras do bairro, a Dona Cadinha. Não sei se tu lembra dela, mas vinham médicos com seus filhos rezar na Cadinha. Parava o carro feito lá em casa, descia com as crianças, rezavam e as crianças saíam praticamente curadas, entendeu? Muito comum, né? Muito comum, uma grande rezadeira, a Cadinha. E aqueles tipos característicos do bairro, que faziam a alegria da gente. Sim. Acho que você deve lembrar do nosso querido e famoso Queixinho. Sim, lembro. O Queixinho, amigo, meu amigo, e que era aquele que ajudava todo mundo. Queixinho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele era um personagem querido por todos. Morador do final da... Do final da Periguari. Eu estou me concentrando muito na Periguari porque foi uma rua que deixou muitas lembranças. Mas tinha ali a rua Joaquim Franklin também, a rua Pedro Melo, a Perimetral, que hoje é Engenheiro Serraine, lá o UFC. Então era o nosso mundo, era aquele. A gente habitava ali. Aquilo bastava pra gente. Corrente com as pescas. O corrente, onde a gente tomava banho no corrente. Na velha ponte lá da Perimetral, que no inverno ela enchia, que a água passava por cima. Sem né? contaminação, sem poluição. Sem nada. Era uma liberdade, rapaz, que hoje a gente vive só da saudade, né, desses momentos. Que não existe mais e nem volta nunca mais. Isso, professor, esses momentos de saudades, como o senhor disse, que não voltam mais, mas que nos realmente edifica, né, e que faz com que a gente que a nossa personalidade seja realmente fortalecida na sua essência a cada dia. Sem dúvida, sem dúvida. Aí agora a gente já vem pro
uma época mais novinha, mais recheada, que foi 2004. Mais recente, né? Começou a falar. Exato. Deu uma puladinha, mas eu acho que é muito importante também, porque um grande sonho se tornou realidade, né? Foi. A criação do colégio essencial, como é que surgiu essa ideia? Como eu te falei anteriormente, o Essencial já era um projeto antigo. Aquela pessoa que não sonha, praticamente morreu. Eu ainda hoje sonho e tenho projetos a realizar. E eu sonhava em sempre ter a minha escola com o meu perfil. E para isso, eu batalhei muito, corri atrás, e enfim nasceu o Essencial. Como é que nasceu essa escola? Eu precisava de um espaço, não tinha. E nesse tempo, Poliana, de saudosa memória, né, a escola fundada pela nossa professora, referência no bairro, chamada Amazonina, que a grande maioria da nossa geração lembra dela. O Poliana estava fechado. E a dona Amazonina vivia naquele momento de aluguel de roupas, ela tinha um ateliê. Sim. E muitas fantasias, né? Muitas fantasias. E eu soube que estava fechado, né? Já sabia. E lembrei do Poliana. Porque eu queria um local que fosse no bairro, onde as pessoas mais ou menos me conheciam. E vim para falar com ela. E foi uma recepção além do que eu esperava. Ela de antemão já disse, o prédio é seu. Aí nós deixamos tudo conversado, alugamos o prédio de início e fomos em busca de registrar a escola, que foi muito difícil, porque nós não tínhamos nada, só tínhamos o prédio alugado e íamos iniciar uma reforma em 2004, isso em agosto, para funcionarmos em 2005. Mas sempre com muita fé em Deus e Nossa Senhora, nós não esmorecemos. Quando, no dia 27 de novembro, nós recebemos a autorização do Conselho Estadual de Educação para funcionar. E diga-se de passagem, dia 27 de novembro... Dia de Nossa Senhora das Graças, que passou a ser nossa padroeira. Ela está aí, você que já trabalhou com a gente, sabe da nossa devoção a Nossa Senhora das Graças. E daí começamos a ir para a escola em 2004 e em 2005 começamos a funcionar com todas as incertezas possíveis. Muita dificuldade, mas no primeiro dia de aula nós estávamos, na época, com 268 alunos matriculados, desde a educação infantil ao 8º ano, que esse ano ainda não tinha o 9º ano, só tinha até o 8º, que concluía aí o fundamental. E começamos, formamos uma equipe excelente de educadores, né, professores, amigos que tinham trabalhado comigo, vieram colaborar, eles diziam, vamos ajudar o Lúcio. E aqui chegavam e se enturmavam e entravam no projeto. E a escola foi ganhando notoriedade, melhorando o conceito, subindo o conceito, coisas que eu alcancei antes do que eu esperava. E hoje estamos aqui ainda, com o resultado, agradecendo de antemão a comunidade que confia no nosso trabalho e que é uma coisa que eu gosto de fazer. Professor, o Colégio Essencial ele já hoje realmente se tornou referência na educação, como eu falei no início, né? Na educação aqui no bairro Antônio Bezerra. Eu tenho uma felicidade de encontrar muitos ex-alunos, muitos alunos do início do Essencial, hoje em cargo de gerência, né, de grandes gestores. Empresários Também. Né? Então, essas pessoas realmente levam na sua essência o nome do Essencial. Né? Exatamente. Então, assim, olhando para essa sua trajetória, mais uma vez, a trajetória é belíssima. Garoto, 1958... as dificuldades, né, os colégios que estudou, os cursos que começou a estar à frente participando também. O que mais é que lhe emociona e dá orgulho? Tudo isso que o senhor passou.
O que mais me emociona e que me deixa orgulhoso é colaborar com a formação de centenas e centenas de jovens que já passaram por aqui nesses 20 anos. Nós completamos agora em 2024, 20 anos. Então, jovens que passaram aqui e que na sua maioria tiveram sucesso nas suas vidas profissionais. E em alguns locais eu estou e encontro com eles, com famílias, com filhos, e eles vêm até a mesa e agradecer e relembrar alguns fatos. Isso é impagável, esses momentos, não tem como você não se emocionar. É isso que mais me gratifica. E também de hoje estarmos aqui no Essencial, eu na direção geral e minhas duas filhas nas diretorias pedagógica e operacional. Isso não tem mega sena que pague. Você trabalhar com a sua família unida, em franco crescimento e sempre querendo mais. Esse é o nosso objetivo. Sim, tudo que é bom, né? Muitas vezes dura pouco, termina logo, mas a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Quero mais, né? E foi muito bom esse momento que nós tivemos aqui com o professor Lúcio, né? E assim, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial, né, para os jovens e para a comunidade sobre a educação, amizade e o compromisso com o lugar onde vivemos. Eu sou um apaixonado pelo meu querido Antônio Bezerra. Me mudei daqui, mas não deixo nunca de estar presente, até porque a escola é no bairro. E mesmo aos domingos, eu saio de casa e venho sempre dar uma volta aqui pelo meu bairro de Antônio Bezerra, onde tenho muitos amigos. Graças a Deus, só fiz amigos ao longo desse tempo. E para os jovens de Antônio Bezerra, é que não esmoreçam, não desanimem, não desistam na primeira tentativa. Eu quero dizer para vocês que até chegar ao Colégio Essencial, eu tentei umas 5 vezes outros empreendimentos e as coisas não funcionavam, mas eu ia mudando. Embora eu soubesse que o meu grande foco era a educação. Daí eu acho uma das razões do nosso sucesso. É fazer aquilo que gosta, aquilo que ama. E outra coisa, o recado final. Escola é uma empresa, mas é uma empresa diferente. Se não tiver na escola um administrador que veja a educação como uma missão, só pensar como empresa não funciona. Jamais funciona. Tem que ter uma pitada de muito amor em tudo que você faz. Essa pitada de muito amor, né, pelo que eu entendi nessas palavras sábias, é que o gestor ele também tem que se preocupar com a estratégia e não, muitas vezes, somente deixar o operacional tomar conta da sua empresa. Exatamente. Tem que ter um espírito do bem vagando por esse espaço, entendeu? E que um pai não é só um cliente, é um parceiro e colaborador. E que a escola, naquele momento que o pai matricula aqui o filho, não é do Lúcio, a escola é nossa, é da comunidade. Isso é que faz o Essencial ter uma energia positiva. Professor Lúcio, muito obrigado aí pelo tempo, né, destinado a esse momento, esse pequeno bate-papo, né, descontração, para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho de como foi o bairro Antônio Bezerra nas décadas passadas, mas pela voz, né, dos nossos próprios moradores. Porque, como eu sempre digo, os moradores do bairro Antônio Bezerra, esses são os reais protagonistas da nossa história, né? Então, muito obrigado. E dá uma curtida aí, dá um compartilhamento, né, para que a gente possa saber que vocês estão gostando, interagindo com a gente e trazer mais conteúdo de qualidade sobre o bairro Antônio Bezerra. Obrigadão, professor. É isso aí. Vamos para frente e Deus no comando.